Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Inicialmente, vim aqui dizer aos inscritos, esses que não precisam, já conhecem minha linha aqui de falar do Vasco, minha linha de opinião, mas muitos espectadores não inscritos assistem, acessam os meus vídeos diariamente, e alguns reclamam, Ah, você não é torcedor do Vasco, você não merecia estar com essa camisa, não sei o quê, tal. Aqui eu não vou puxar saco de ninguém e nem vou deixar de falar as mazelas que acontecem no Vasco. Esses aí, uma minoria, acho eu, não se importam com o Vasco, Eu ia começar um outro tópico antes desse, mas nessa introdução aqui eu já vou falar o que eu quero falar com relação a esse assunto, dos Nutellas, O Vasco é um torcedor raiz, o vascaíno, perdão, é um torcedor raiz. O Vasco tende a ter torcedores raízes, advindos da nossa história, ser um clube fincado na Barreira, Zona Norte e tal, e torcedor do Vasco, que diga que é Vasco, e não se insurja contra tudo, não reclame do que está acontecendo há anos e anos, não deveria ser Vasco. Você sim, que reclama quando eu critico, você sim, que reclama que eu bato em algumas situações, você sim não merecia ser chamado de vascaíno e nem usar essa camisa, se é que você realmente usa a camisa do Vasco, comento aqui nos meus vídeos e eu não apago os comentários, em hipótese alguma, E aí a gente se depara com algumas notícias, Esses dois tópicos que eu vou falar agora já tem aí talvez um dia e meio, dois dias e meio, Você se depara com o ranking da CBF e dos times. E aí o Vasco, que os caras já botam em 6º lugar atualmente, como maior torcida, A mídia contra o Vasco, a Globo, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Se bem que agora a Datafolha colocou o Palmeiras na frente do São Paulo. Olha só a loucura, Quem já foi a São Paulo, quem já foi a Norte e Nordeste, sabe que o São Paulo tem muita gente, mais que Palmeiras, mas eles colocam Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, estão colocando o Grêmio agora na frente do Vasco, colocando o Vasco como 6º colocado, Ninguém se insurge contra isso, ninguém reclama, continuam vendo esses canais podres aí, que não brigam contra isso. O Vasco tem mais de 25 milhões de torcedores no Brasil e no mundo, eu assevero isso, E aí os Nutellas vêm lá, Flamengo 16.996 pontos pela CBF, blá 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 e tal, Aí depois São Paulo, Palmeiras, Corinthians, o Vasco vem 15º colocado, atrás do Bragantino. Então a insurgência tem que ser contra essa mídia podre, E também com relação a quem não fala sobre isso. Como é que eu posso aceitar o Vasco, Como é que eu posso aceitar meu clube, Vasco da Gama, ficando atrás de Red Bull, América Mineiro, do Fluminense, do Botafogo e do Flamengo mesmo, de todos, Eu nunca vou ficar feliz de ficar atrás de Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Galo. E nem no Atlético Paranaense, que acabou sendo rebaixado agora. Jamais. Vou me insurgir sempre, Vocês aí que acham que tá tudo bem, que o Vasco não caiu, pegamos uma Sul-Americana, que se lixem, Eu acho que não está nada bem o Vasco acabar em 10º lugar, tendo chegado a uma semifinal de Sul-América, de Copa do Brasil, e aí se passa pelo Galo, não ganha do Flamengo, não tem time para isso, seria mais um vexame, e estou me lixando para quem pensa diferente,
os bobalhões. Não, a gente tem... vamos lá, vamos jogar, vamos brigar. Não é assim. Futebol há muito tempo já não é assim, de briga, né? É qualidade, é investimento. Então, para você que é feliz e olha e não reclama, não briga, não cobra, né? Falo do Pedrinho algumas vezes, que ele tem que ser mais incisivo. Inclusive, por exemplo, o próximo tópico é sócio-torcedor. O Pedrinho estacionou com isso. Ele quer vender, então está paralisado. Não tem sócio-torcedor, não tem já compra de jogador ou trazida de jogadores, né? Muitos jogadores são trazidos aí com custo zero. Tá parado, porra. Ele quer vender, quer sair fora. Ou você acha que é diferente? Né? Na coletiva aí do Pedrinho pro Fábio Azevedo, pro mentiroso do Fábio Azevedo, né? Um dos maiores mentirosos, se não for o maior, o Pedrinho tranquilão. Não, vamos tentar vender aí e tal. Ano que vem, até março está garantido, um comprador novo e tal. E até lá, porra, mais uma vergonha no Carioquinha, mais um 5º lugar, ficando atrás do Nova Iguaçu. Eu quero que vocês se lixem quem pensa diferente, né? Está feliz que o Vasco no passado, né, ficou em 5º lugar, não chegou a disputar título, já não disputa há muito tempo, né? Eliminado pelo Nova Iguaçu. Olha só, na empreitada para chegar a disputa do título foi eliminado pelo Nova Iguaçu e quase pelo time lá. Não vou lembrar agora, Águas alguma coisa. Porra, Águas alguma coisa, sei lá, né? Então isso é ser Vasco, ficar feliz, não reclamar, não brigar. Tá em 15º, né? No ranking da CBF. Seguindo aqui, né? Na questão dos Nutellas e blá blá blá. Já adiantei agora, né? Sócio-torcedor. O Vasco é o 9º em sócio-torcedor, com 62 mil. E isso trazendo o Coutinho, que tem contrato só até o ano que vem, metade, trazendo junto os filhotes, Alex Teixeira e Souza, a 2 milhões mensais esses 3 jogadores. E olha que chegamos a 62 mil por causa do Coutinho, que a gente estava aí beirando 30 mil. Posição mais ou menos hoje do do Coritiba, que tem 30 mil sócios-torcedores, é um campeão nacional, mas não é o Vasco, né? E o Vasco aí com 62 mil torcedores, alavancados a metade pelo Coutinho e nada. Você não vê o Pedrinho correndo atrás disso, fazendo promoções, fazendo projetos. Porra nenhuma, cara. Então isso é nojento, né? Achar que tá tudo bem. Temos que apoiar o Pedrinho. Cadê o sócio-torcedor? Cadê a briga na CBF junto com essas sacanagens todas? Né? Falei isso ontem. Como é que pode? Ele criticar youtubers mentirosos. Inclusive fazendo menção direta ao Wellington Campos. Ir no canal do Fábio Azevedo, o maior mentiroso que tem. Que porra é essa? Que 2 pesos e 2 medidas são estas, né? Para os jovens que acompanham esse canal, para gente que não tem, que não conhece essa expressão, né? 2 pesos e 2 medidas, o ideal é 2 pesos e uma medida só, né? Ou cada peso com a mesma medida, não pesos diferentes, né? 2 pesos e 2 medidas. Isso não existe, né? Mas não, pô, você não pode criticar o Pedrinho, você é vascaíno mesmo, né? Aí você vê todo dia lá, mentira. Agora a mentira da vez, que o Marinax ficou um pouco longe, é Renato Gaúcho. Aí vamos colocar reunião segunda, vamos colocar reunião terça, até sexta-feira o Vasco vai se reunir com o Renato Gaúcho. Aí lá para sexta-feira tudo é desmentido e vem um outro fake. Quero que se explodam vocês, né? Inclusive a minha opinião aqui, e com base no GE, né? Com base no GE. E eu tenho que acreditar nas pessoas. Eu não posso ouvir um cara no GE
que inclusive vocês todos defendem o GE, da fidedignidade, e achar que o GE está mentindo, que o cara está mentindo, né? Por exemplo, o Verratti foi oferecido ao Fluminense. Cadê a prova disso aí? Se o GE disse que não, embasado no seu empresário, que ele não foi prometido, que ele não foi oferecido, melhor dizendo. Como eu falo ao contrário? Com base em quê? Né? Então também não gosto de leviandade. Aí os canais do Fluminense, né? Ele foi oferecido e blá 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 e tal. Porra, se o empresário do cara falou que não, e o GE trouxe essa matéria, e vocês todos defendem o GE, né? E mesmo quem não defende o GE, trouxe a fala do empresário, dizendo que não, eu posso ser liviano ao ponto de dizer o contrário, que o Verratti foi oferecido. Isso foi oferecido por quem? Quem ofereceu o Verratti, né? É claro que o Verratti sempre ganhou muito mal, começou a ganhar bem no Vasco agora, né? Teve o contrato renovado, 300 mil, 400 mil, não sei bem agora, já foi 300 mil. Ele ganhava 20 mil na Argentina, porra. Agora virou celebridade. Então, voltando para cá, para o último tópico do vídeo, seguinte, ano passado eu falei que esse ano seria o ano do Payet. Até começou bem o Carioca, né? Perdão, começou bem um campeonato lá fora, internacional, que a gente participou, salvo engano, nos Estados Unidos, né? Começou bem e tal, depois não sei o que aconteceu, uns dizem depressão, outros dizem que a família tá longe e tal. Acho que ano que vem pode ser o ano do Coutinho. Pré-temporada, preparação física, equânime com relação aos outros. Vocês não podem esquecer que ele foi jogado pelo departamento médico de forma errada para jogar. Teve cãibra na barriga. Nem jogador amador tem cãibra na barriga, caceta. Né? E o Coutinho tem contrato apenas até junho de 2025. O que vai ser feito aí? Tem que começar a agir. Porque 2025 está aí na fase embrionária do Campeonato Brasileiro. Payet, contrato até maio de 2025, fica. Então os nossos 10 com contrato até maio e junho, né? Pela minha lista aqui, Coutinho, Payet, junho e maio de 2025. Cadê o próximo 10? Não é Alex Teixeira, não é Paulinho. Paulinho é aquele cara antes do 10, que faz função de volante, faz função de meia também, mas não é o 10, né? Arrasta e tal, mas não é aquele cara. No time aí no 4-3-3, o Paulinho até renderia, né? Porque ele marcaria, seria o terceiro homem de meio de campo, ajudaria a jogar pelos lados, né? Como todos os times fazem aí no 4-3-3, mas tem que ter jogadores que ataquem e recomponham. O Vasco não tem isso, o Vasco não tinha isso. Depois do Adson e do David, estava dando até certo, 4-3-3 com o Adson e com o David, né? Depois não teve mais isso. Deu ano passado com o Peck e com o Marlon Gomes, né? Que todo mundo massacrou os dois rapazes. Dezembro de 2025. A gente tem que pensar agora em jogadores que fiquem pelo menos até dezembro de 2025. Mais um ano aí. O jogador é por ano, né? Não contar com o jogador até junho. Tem que sair em setembro. Tá errado, tem que ser como se fosse o ano civil, né? O campeonato civil. Para fechar aqui, David, que pode ser um ótimo reserva, tem um gatilho de compra. O contrato se encerra agora em dezembro de 2024, neste mês, e tem um gatilho de compra aí. O Vasco vai comprar. Tinha anunciado que iria comprar, mas teve a lesão, arrefeceu isso, não sei. Para fechar aqui, né, a gente segue acompanhando, com o olho arregalado, porque todos aí estão mexendo os pauzinhos para contratar jogadores, para mapear o mercado, e a gente não vê informação alguma disso. Tem nem técnico, porra. Quem é o técnico? Define um técnico logo, porra, né? Acho que o Vasco não tem
estofo para pagar 1,5 milhão, 1 milhão para técnico por mês. Ramon Dias ganhava isso aí, 1 milhão, 1,5 milhão, mas mais de 1 milhão, né? Com aquelas cagadas todas que a 777 fez, jogadores caríssimos, né? Com cláusulas malucas a seu favor, nunca a favor do Vasco, né? Salários altos, como eu falei aqui, né? Empréstimos não pagos e tal. Complicado, né? Na entrevista do Pedrinho, Pedrinho falou: eu quero reestruturar, mas tecnicamente já expliquei isso aqui. A reestruturação é quando, se o Vasco fosse falar assim, eu sou associativo agora, vou me reestruturar de dentro para fora. Não é isso. Ele está falando em estruturação, porque é iminente aí a questão de uma venda. Eles querem vender a qualquer custo e querem sair daí. Ele e os caras que colocaram o Pedrinho no comando. Já soltei um vídeo aqui comprovando, né? O Edmundo com desgosto, né? Com repulsa ao Pedrinho, porque foram alijados do mercado. Falou do Tangerina, que é o advogado do Vasco, né? Falou do Balanciano. Essa gente que está à frente aí, que está bancando o Pedrinho. Então, essa gente que deveria resolver alguma coisa, não vai resolver. Porque eles querem vender e sair fora, querem entregar. Toma aqui as chaves do Vasco, o comprador, né? E a mídia, todo mundo colocando para vender, sem se preocupar com o próximo comprador, se é fidedigno, se é idôneo. Foda-se, porra, né? Foda-se. Hoje eu estava vendo um vídeo do Fábio Azevedo, ele dizendo que o antigo dono fez muitas sacanagens com o Vasco, botou jogadores caríssimos. Olha que canalha dizendo que a 777 errou, tendo ele, Fábio Azevedo, apoiado, e agora ele, nada ele diz, né? Esse é o nosso Vasco aí, dos Nutelas, dos calhordas, que quem fala contra, não, pô, não é Vasco, né? Bom, para fechar aqui, sigo todo dia aqui acompanhando, né? Não ganho dinheiro disso aqui, sou advogado, trabalho com a minha profissão, não preciso disso aqui para nada, né? Não vou mentir, vou seguir nessa linha aqui. Quem não quiser, não gostar dessa linha, sai do canal, pô. Quem achar que eu tenho que mentir aqui, falar coisa boa, sai do canal. Aqui não é canal de canalha, que é um canal de opinião, né? Para ver o Vasco novamente erguido, em pé, né? E outra coisa, só para posicionar os senhores aqui, né? Um bizu de filosofia. Quando o cara fala que uma coisa, quando o cara repete essa coisa mais de uma vez, né? Quando o cara afirma isso, porque essa porra já não é mais. Filosoficamente falando, né? Os jogadores que vinham pro Vasco jogar, né? Não, o Vasco é grande. O Vasco é grande. É porque na cabeça dos caras, já na mentalidade do mundo esportivo, o Vasco já não é grande, porra. Você não vê ninguém indo pro Flamengo falando, o Flamengo é grande, o Palmeiras é grande. Porque não precisa falar. Quando você sustenta e fala, não, vou pro Vasco, porque o Vasco é grande, porque não é mais. Quando você precisa falar uma coisa, na cabeça desses putos, mas na minha cabeça o Vasco é enorme, é gigante. E é isso que a gente tem que combater, né? Essa visão deturpada do vascaíno, achar que o Vasco não é mais enorme, né? Como o espanhol fala, não é mais grande. O espanhol fala mais grande, não fala maior, né? Então, o Vasco é enorme, é gigante. Não se esqueçam disso, né? E esses putos, quando vêm para cá, eles falam, né? O argumento de que o Vasco não é mais grande, como fala o espanhol. O Vasco não é maior, não é grande, né? Não é mais maior, não é grande, não é enorme, não é gigante. Eu vou morrer reclamando disso tudo, até o Vasco ser instado ao lugar que ele jamais deveria ter saído. Se gostou do comentário que chegou no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você recebe os vídeos quando forem ao ar. Vasco em Análise, Vasco! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.